Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o Portal de Estudos de Química, na disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral, na parte 8, apresentará o conceito de integral. Lembrando que o nosso curso de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral já apresentou até este momento o conceito de limites e derivadas e, por fim, agora nós vamos estudar as integrais. Eu vou dividir esse tópico em duas partes. Hoje, neste momento, eu vou abordar as integrais indefinidas e na próxima aula nós vamos citar o conceito das integrais definidas. As integrais indefinidas também são chamadas de primitivas ou antiderivadas e vamos fazer a determinação das mesmas pelo processo algébrico. A questão que vai ser estabelecida nesse momento é: se eu conhecer a primitiva, como podemos recuperar a função original? Digamos que a minha primitiva seja denominada de f de x, o f maiúsculo, certo? Essa é a nossa primitiva. E a minha função original é o f de x, sendo f minúsculo. Muito bem, a questão agora é a seguinte: eu conheço a minha primitiva, que é o f maiúsculo de x, e como eu faço para determinar a função original, que é o f de x, o f minúsculo? Muito bem, primeiro eu vou começar a definir esses termos aqui para facilitar o nosso entendimento. Inicialmente, então, o f de x minúsculo é a minha função, na qual eu desejo a sua determinação, e essa função ela tem que ser determinada a partir da sua primitiva. Aqui está a nossa primitiva, que é o f maiúsculo de x, sendo que essa primitiva também pode ser denominada de antiderivada. Ora, o nome já é sugestivo, né? Antiderivada significa que, ao derivar a função f de x maiúsculo, que é primitiva, a sua derivação vai originar a função original na qual eu desejo determinar, que é o f' de x, o f de x minúsculo. O f minúsculo de x será a derivada. E esta, por sua vez, essa derivada será obtida derivando a primitiva. Esse esquema aqui é bastante útil para facilitar o entendimento dessa aula. Se nós pegarmos a primitiva ou a antiderivada e nós realizarmos a sua derivada, então eu vou fazer o seguinte aqui: eu vou derivar a função f de x maiúsculo. A derivada de f de x maiúsculo dx vai originar a função na qual eu desejo determinar. Consequentemente, se eu pegar a função f de x minúsculo, a função original, então como que eu vou transformá-la na primitiva? É simplesmente integrando a mesma. Então, se eu integrar a função f minúsculo de x, então se eu integrar f minúsculo de x dx, aí nós teremos como resultado a primitiva, certo? Esse esquema é muito útil e isso vai facilitar muito o entendimento dessa aula. Então, conhecendo a primitiva, como poderemos recuperar a função original? Eu posso pegar a primitiva e derivar e obter a função original, e da mesma maneira eu pego a função original e faço a sua integral, eu integro esta função e obtenho a primitiva, ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Podemos dizer que calcular uma primitiva, na verdade, é fazer o processo inverso da derivada. Se eu pego a primitiva e derivo, obtenho o f de x minúsculo, a função original, significa que se eu pegar a função f de x e integrar a mesma, aí eu tenho a primitiva. Aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês. Mas eu vou fazer o processo inverso. Eu vou pegar aqui a primitiva e vou derivar a mesma e obter a função original.
Então, derivando a função x3, aí a sua derivada, que é o f de x, será 3x2. Então fica assim, se eu pego a primitiva e derivo, obtenho a função original. Se eu pegar a função original 3x2 e integrar, aí eu terei a primitiva. Então vamos pegar a primitiva 2x e vamos derivar a mesma. A função 2x, a sua derivada é igual a 2. Então, se eu integrar a função f de x igual a 2, eu terei 2x como sua primitiva. Outro exemplo, aqui eu tenho a primitiva x2 e ao derivar a mesma, eu terei como resultado a função 2x. 2x que, se eu integrar ela, eu terei como resultado a sua primitiva, que é x2. A função nx, se for derivado a mesma, o resultado é nx. Tanto faz, né? Se eu integrar nx, eu tenho a sua derivada, ou se eu pegar a sua derivada, eu tenho o nx, que é a função original. E se nós pegarmos, por exemplo, e derivarmos a função seno de x, isso já é do nosso conhecimento, nós estudamos isso nas últimas aulas do nosso curso, e verificamos que a derivada da função seno de x, o resultado é o cosseno de x. Agora, se eu souber que a função f de x original é cosseno de x, a sua integral vai dar seno de x, ok? A notação para a derivada, ou melhor, para a integral indefinida, ela vai ser expresso da seguinte maneira. A integral é com o seu símbolo tradicional aqui, que corresponde à soma, né, da função original f de x em função de dx vai ser igual ao f maiúsculo de x, que é a sua derivada. Tá? Essa aqui é a representação, a notação para a integral. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um teorema que vai estabelecer o seguinte critério. Diz o seguinte, esse teorema: se f e g são funções primitivas da mesma função f, se e somente se existe uma constante tal que, se nós pegarmos a função primitiva f de x maiúsculo, esta por sua vez vai ser igual, primitiva da mesma função, então ela vai ser igual à função g de x, acrescido aqui de uma constante. Certo? Essa constante seria o que exatamente? Essa constante seria uma família de primitivas, né, para essa função f de x. Bom, eu penso que vai ficar mais fácil o entendimento usando um exemplo, né? Então eu vou pegar aqui o exemplo que pergunta para vocês o seguinte: qual a função primitiva cuja derivada é 2x? Bom, o 2x vai ser a minha função original, certo? Então eu vou pegar aqui a minha função original, que é o 2x, e vou integrar para obter a primitiva. Ok, então vamos lá. Vamos pegar a integral da derivada, que é a função f de x minúsculo, que é 2x dx, e vamos agora integrá-la. E como vimos há poucos instantes atrás, a integral da função 2x, aqui está, ó, nesse meu exemplo aqui, vai ser x2. Então vamos colocar aqui que a primitiva da derivada cuja função original é 2x vai ser x2. Mas acontece que essa função aqui, ó, x elevado ao quadrado, é uma função que tem vários argumentos, né? Esses argumentos aqui seriam as constantes. Então, por exemplo, como função x elevado ao quadrado, eu posso ter, por exemplo, x elevado ao quadrado mais 1. Com essa função x elevado ao 2, eu tenho outro exemplo para mostrar para vocês. Eu tenho x elevado ao quadrado, digamos, menos raiz quadrada de 2. Para essa função x elevado ao quadrado, eu posso colocar, por exemplo, x elevado ao quadrado mais π.
etc. Ou seja, como vocês podem observar, para a mesma função x2, eu tenho aqui várias constantes, e é justamente isso que se refere esse termo, essa constante aqui, que tem que ser acrescido em toda a função primitiva da integral indefinida, certo? Muito bem. Agora que vocês tomaram conhecimento que essa constante seria uma família de primitivas para a função 2x, eu vou fazer aqui a definição de integral indefinida, já constando então a constante na qual eu acabei de me referir. Então a definição formal para integral indefinida da função f de x dx, o f minúsculo aqui é a minha função original, f de x dx, e eu quero integrar a mesma, e o resultado dessa integral vai originar a sua primitiva. A sua primitiva é o f maiúsculo de x mais uma constante, certo? Muito bem, vamos agora exemplificar. Nesse primeiro exemplo, eu peguei aqui uma função trigonométrica cosseno de x, e eu quero fazer o seguinte: eu quero pegar essa função cosseno e integrar e obter a sua primitiva. Mas antes de fazer isso, eu só gostaria de lembrar a vocês do círculo trigonométrico que foi apresentado na última aula, onde nesse círculo trigonométrico eu fiz o seguinte, aqui no sentido horário, né? Aqui no eixo y eu tenho a função seno de x e no eixo x o cosseno de x. E de modo que quando eu peguei aqui no sentido horário, então eu peguei e derivei a função seno de x dx, o resultado dessa derivada deu cosseno de x, certo? E assim sucessivamente, eu peguei o cosseno de x, derivei e dei o menos seno de x, aí eu peguei o menos seno de x e derivei, deu o menos cosseno de x, que por sua vez derivado originou seno de x, certo? Agora eu quero fazer exatamente o contrário. Então aqui está o inverso desse procedimento. Então no meu sentido anti-horário eu terei o processo inverso, que seria o quê? Eu pegar a função cosseno de x e integrar a mesma. E a integral da função cosseno de x dx vai originar o seno de x. Como eu apresentei no início dessa aula, se eu pegar a função f de x maiúsculo, que é a primitiva, e derivar, eu tenho a função original. E se eu pegar a função original e integrar, eu terei a sua primitiva. Ou seja, a integral é exatamente o inverso, o contrário da derivada. Ficou fácil, né? Aqui no círculo trigonométrico, no sentido horário, nós temos a derivada. Já no sentido anti-horário, nós temos a integral. Então, a integral de menos seno de x dá cosseno de x, a integral de menos cosseno de x dá menos seno de x, e por fim, a integral de seno de x dá menos cosseno de x. É só você seguir o sentido anti-horário que você obtém a integral, e o sentido horário você vai obter a derivada, certo? Então aqui está a resposta do meu primeiro exercício. A integral de cosseno de x, isso vai ser igual a seno de x dx, que foi derivado, né? O cosseno deu seno de x mais a sua constante. Derivando uma constante, qual é o resultado da derivada de uma constante? A constante permanecerá, e a derivada de 1 é igual a x mais a constante. E se derivar o x dx, a função original é x, e a sua integral vai ser x elevado a 2 sobre 2 mais a constante. Veja se você consegue visualizar o raciocínio. Aqui eu tenho uma função x2 dx, que eu devo integrar a mesma, e para isso eu vou usar então, o resultado vai ser x elevado a 3 sobre 3 mais a constante.
Conseguiram entender o raciocínio desse procedimento? Então o raciocínio é o seguinte: isso vai, por sua vez, originar uma regra geral para as integrais. Então eu posso definir para vocês o seguinte: a integral de x elevado a n dx vai ser definido assim, dessa maneira: x elevado, aqui quando x é elevado a 1 ficava 1 mais 1 dá 2 sobre 2. Aqui nesse exemplo D, quando x era elevado ao quadrado, a sua integral era x2 mais 1, que é 3 sobre 3. Então, de um modo geral, generalizando, eu posso dizer para vocês que nós teremos a integral de x elevado a n dx, vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais a constante. Essa é a regra geral para estabelecermos a definição para esta regra de integração. Só gostaria de lembrar a vocês que esse expoente n, ele é diferente de menos 1. Para evitarmos uma indeterminação, menos 1 com mais 1 dá 0, né? Mas mesmo assim, quando o n tem que ser diferente de menos 1, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato aqui, ó. O fato é que nós temos uma integral de x elevado a menos 1. E essa integral de x elevado a menos 1 eu vou resolver para vocês em algumas condições especiais que devem ser estabelecidas. Então, primeiramente, eu vou ajeitar isso daqui. X elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x dx. E a integral de 1 sobre x dx, isso será definido como ln do módulo de x mais a constante. Bom, agora eu vou explicar para vocês o motivo desse módulo aqui presente nessa resposta. E para mostrar isso, eu vou começar falando para vocês o que acontece primeiramente para x maior do que zero nessa expressão. Bom, primeiramente para x maior do que zero, se nós pegarmos o inverso agora da função primitiva, que é o ln de x, e derivar essa função, aí como resultado da derivada de ln de x, como nós já tivemos oportunidade de estudar nas aulas anteriores, isso é 1 sobre x para x maior do que zero. Bom, então, consequentemente, se eu pegar e integrar a função 1 sobre x dx, assumindo o valor de x maior do que zero, o resultado para x maior do que zero será ln de x mais a constante. Mas e se o x for negativo? Se o x for menor do que zero, o que vai acontecer? Bom, se o x for menor do que zero, aí nós teremos que a integral de 1 sobre x dx para x negativo, nós teremos ln de menos x mais a constante. Notem que dependendo da situação, para o x positivo é ln de x, o resultado da integral, e para x menor do que zero, o resultado da integral é ln de menos x. Esse é o motivo pela qual eu coloco esse valor em módulo, para representar as duas possibilidades, para x positivo e para x negativo. Agora vamos demonstrar este fato aqui. Primeiro, vamos integrar ln de menos, vou derivar esse resultado para voltar na função original, na sua derivada, né? Então eu vou derivar ln de menos x mais a constante. Então, primeiramente, o ln de menos x vai dar 1 sobre menos x. Aqui eu vou usar as regras de derivação já apresentadas nas aulas anteriores.
E a derivada de menos x, a derivada de menos x é menos 1. E a derivada da constante vale zero, mais zero. De modo que, nesse caso, menos 1 dividido por menos x, isso é igual a 1 sobre x. Certo? Esse aqui é o resultado da função original, cuja derivada do ln menos x mais a constante é igual a 1 sobre x. E agora eu vou fazer a derivada do ln de x mais a constante. Então vamos lá, primeiramente, o ln de x, a sua derivada é 1 sobre x, e a derivada de x é igual a 1. E a derivada da constante, a constante vale zero. Isso também é igual a 1 sobre x, certo? Eu estou aqui demonstrando para vocês o processo inverso da integral, que é a derivada da primitiva, você vai obter a função original. E esse é o motivo pela qual nós representamos na integral de 1 sobre x dx, como resultado nós teremos ln de x em módulo mais a constante. Esse x em módulo admitindo então que os valores podem ser positivos ou negativos, por isso a sua existência. Vamos fazer agora um exercício para melhor definir essa constante para vocês, essa constante arbitrária c. Bom, o exercício diz o seguinte, sabendo que a função f' de x é igual a 4x mais 5 e que a função f de 2 é igual a 3, determine a função f de x. Muito bem, isso que aqui veio representado nesse exercício é a sua primitiva, certo? Isso é a sua primitiva. Então, se eu tenho aqui em mãos a minha primitiva, eu vou, primeiro passo, determinar a função original, a chamada de a função derivada. A função derivada, que é o f' de x, será obtida a partir da integral da primitiva. Então eu vou pegar e integrar a primitiva, que é o 4x mais 5 dx, a fim de obtermos a função f de x. Muito bem, então aqui nós teremos, fazendo aqui a separação dos termos na soma, então eu terei primeiramente a integral de 4x dx mais a integral de 5 dx. A partir da próxima aula, eu vou definir para vocês a integral definida pelo teorema fundamental do cálculo e posteriormente nós vamos estudar várias regras de derivação, das quais eu vou citar a derivada da soma. Então, derivando a função 4x, nós teremos 4x, o expoente é 1, né? Então 1 mais 1 é igual a 2, dividido por 2, mais a derivada da constante 5, vai ser 5x, mais a constante. Aqui eu posso melhorar um pouco, simplificando aqui, 4 dividido por 2, isso é igual a 2, e então eu achei a minha função derivada. O resultado final será 2x2 mais 5x mais a constante. Agora, para f de 2 igual a 3, isso permitirá eu calcular o valor da constante. Então vamos lá, vamos substituir nessa função. F de x igual a 2x2 mais 5x mais a constante. Para f de 2 igual a 3. Então eu vou substituir aqui, f de 2, ou seja, x igual a 2, e isso vai ser igual a 3. Então eu ficarei assim com f de x, f de 2 é igual a 3, é igual, o x vale 2, então aqui fica 2
vezes x, o x vale 2, elevado a 2, mais 5 vezes x, o x vale 2, mais a constante. Muito bem, vamos resolver isso daqui agora. Então, eu terei 3 igual a 4, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2 dá 8, mais 5 vezes 2, isso é igual a 10, mais a constante. Muito bem, agora isso permitirá eu calcular o valor dessa constante. Exatamente quanto que vai ficar o valor de C. Resolvendo isso daqui, nós ficaremos com 10 mais 8 dá 18, que passando para o segundo membro vai ficar menos 18, com mais 3, portanto, a constante da função f de x é igual a menos 15. Portanto, a nossa função f de x será igual a 2x elevado a 2 mais 5x mais a constante, que por sua vez é igual a menos 15. Pronto, senhores e senhoritas, aí está um exercício onde eu fiz a determinação do valor dessa constante da integração, certo? Muito bem, na próxima aula eu vou, na parte de número 2, mostrar para vocês a definição para a integral definida através do cálculo, do teorema fundamental do cálculo. Até a próxima aula. O meu muito obrigado a todos pela atenção. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês entenderem a definição de primitiva ou antiderivada e o conceito algébrico para a determinação das integrais indefinidas. Muito obrigado.